partir desse livro, né, do pastor Jarder, não sei se vocês já conhecem, é um livro que foi recentemente lançado na CPAD, foi lançado agora em março desse ano. Ele trabalha essas questões a respeito da infiltração da ideologia, da cultura e da teologia woke dentro das igrejas. De maneira muito sutil, vem ganhando espaço, vem sendo trazida de forma como se fosse a palavra de Deus renovada, a palavra de Deus reassimilada, reformulada para as novas tendências culturais da contemporaneidade. Uma bravata que não tem tamanho. E o pastor Jarder, quando escreve esse livro, foi lançado agora, ele é de Blumenau, aliás, ele é do Rio de Janeiro, e ele trabalha essa temática com os jovens especificamente. E eu estou trazendo para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre isso e despertar a igreja, despertar os amados irmãos a pesquisarem sobre isso e perceberem como é sutil a entrada desse fermento dentro das nossas comunidades, dentro da nossa igreja. Aliás, essa palavra que eu acabei de usar, comunidade, já é um tipo de fermento, como o pastor Jader colocou. O que é então essa teologia woke? Vejam, a ideia woke surgiu um pouquinho antes dos anos 60, vamos ser especificamente na data aqui, porque ela não tem um marco originário. Há quem volte, como eu estava conversando com a professora Tassiana logo mais, tem gente que volta no tempo até o período do iluminismo, para falar acerca das questões woke. Mas a gente vai ver um avanço dessa identidade ou dessa forma de comunicação, mais especificamente nos Estados Unidos na década de 60, mas relacionado a um movimento de garantias dos negros americanos. Originalmente, o movimento pensou nessa linha de garantir a cultura dos negros, de garantir o direito dos negros, de garantir que eles tivessem acesso dentro da sociedade americana. Porém, como não é de se estranhar, mais ou menos ali por volta dos anos 80, há o que nós chamamos de sequestro de sentido, onde a ideia original vai ser modificada e vai passar a defender agora relativismo moral, relativismo cultural. E nos anos 2000 para cá, esse movimento ele começa a defender não somente o relativismo, mas ele começa a encampar as ideias acerca das ideologias de gênero e criando o que a gente vai conhecer nos dias de hoje como cancelamento cultural. Todos aqueles que não fazem parte da minha lógica de pensamento são cancelados porque são homo isso ou fóbicos daquilo, né? E aí, como a gente percebeu, ao longo da história, ele vem entrando nos contextos social, econômico, e a igreja não ficou de fora. A igreja também acabou absorvendo alguma coisa desse movimento, e essa absorção, ao contrário do que se imaginava de maneira agressiva, como foi no caso da sociologia, se deu de maneira sutil. Porque, evidentemente, você mudar o paradigma da igreja muito bruscamente traria uma rejeição imediata por parte da comunidade evangélica. Então, a mudança foi gradativa e muitas vezes imperceptível. De ordem geral, eu trago para você alguns pontos. O que é essa teologia em 3 áreas fundamentais? A primeira área, você acompanha comigo, ele chama de reinterpretação social das Escrituras. É quando você vai trabalhar a partir do ponto de que não se fala apenas de uma identidade cristã, mas se fala de uma dignidade humana a partir de uma visão humana, não a partir de uma visão de Deus. Não é mais o que Deus diz sobre a humanidade, é o que a humanidade refere-se sobre ela mesma e permite Deus referendar o que a própria humanidade já disse sobre si mesma. O segundo ponto tem a ver com a justiça social acima da justiça de Deus. Então você não tem mais questões de que o pecado é uma corrupção da humanidade. Agora, o pecado nada mais é do que um efeito social. O pecado agora é uma consequência de uma desestrutura da sociedade. Então, se a pessoa faz o que não está na vontade de Deus ou descrito na palavra de Deus, ela está fazendo porque ela é uma vítima da estrutura social e, portanto, Deus não teria moral para julgar aquela humanidade, para julgar aquela pessoa, uma vez de que ela está apenas reproduzindo um comportamento minimamente derivado das consequências sociais. E o terceiro ponto, que é colocar o homem no centro da investigação teológica. Então, a partir de agora, a Bíblia vai ser vista da maneira como nós achamos, o homem acha que deve ser interpretada. Não é mais o que Deus disse, é agora o que o homem diz a respeito do que Deus disse. E isso vai sendo trazido dentro da comunidade cristã
de maneira eita, apontei para o lado errado, de maneira muito sutil. Então, por exemplo, eu trouxe duas características aqui para você ver como a coisa ela é disfarçadamente colocada para nós. No primeiro exemplo ali, veja, o evangelho é sobre restaurar a dignidade das pessoas. Muito provavelmente alguns de nós já falou, já pensou, já imaginou falar sobre o evangelho nessa perspectiva. O evangelho é restaurar a dignidade das pessoas. Disfarçadamente, o que está sendo dito ali é que o valor social substitui a redenção pela cruz. O evangelho não tem por obrigação restaurar a dignidade do ser humano, no sentido de que eles estão colocando como um ser humano de algo positivo, que não há. O evangelho é restaurar a humanidade ao padrão que Deus estabeleceu no Éden e que lá foi perdido. Mas quando ele coloca sutilmente aqui que o evangelho é sobre restaurar a dignidade das pessoas, ele está trazendo a ideia de que há alguma coisa positiva nessa humanidade que precisa ser resgatada, quando toda ela já está caída no seu próprio erro. Sintoma, vejam, mensagens que focam em autoestima, em empoderamento, mas silenciam sobre pecado, silenciam sobre arrependimento, silenciam sobre transformação pelo Espírito Santo. Então você vai aos cultos e as mensagens que são dadas nos cultos têm a ver com o que você pode aumentar de potencial na sua própria imagem. Você não é mais a imagem e semelhança de Deus, mas Deus é agora a sua imagem e semelhança. É uma inversão completa de valores. Inclusive eu trabalho esse tema no TCC sobre a cultura da alta performance dentro das igrejas contemporâneas. E aí, brevemente, eu também, se Deus permitir, no próximo Talks eu também trago essa comunicação. No segundo, que talvez a gente nem perceba que tem um fermento ali no meio. Precisamos ser uma igreja verdadeiramente inclusiva. E aí a imagem que nós temos é de que há um apelo para o acolhimento. Olha, venha como você está, da maneira como você é, Deus aceita você. Temos que aceitar todos como são, porque Deus é essencialmente amor. Aparentemente é um discurso razoável, mas há um fermento escondido nele. Veja, a afirmação do pecado em nome do amor, sem um chamado à santificação. Não há uma preocupação em trazer uma novidade de vida. Há uma preocupação em justificar a vida velha. Você não precisa mudar o seu comportamento. Você não precisa alterar a maneira de pensar. Você não precisa buscar uma nova forma de se relacionar com Deus e com o outro. Que agora o que tem que acontecer é que Deus, o mundo, a igreja e todos ao seu redor precisam se acostumar com a maneira que você enxerga o mundo. E este fermento tem entrado de maneira silenciosa nas igrejas a tal ponto de começarem a mudar as pregações. E as pregações que estão sendo feitas em sua genericidade têm dito: venham e recebam. Mas não tem dito: venham e transformem. Não tem dito mais: venham e se arrependam. Não tem dito mais: venham que Deus tem uma novidade de vida para você. Tem dito: venha que Deus vai te aceitar da maneira como você é. Deus permite que você permaneça como está, porque Ele é soberano, Ele é paciente, Ele é amoroso e Ele não vai desprezar um filho seu. Essa é que é a realidade que a gente tem visto ultimamente e foi entrando dentro da comunidade cristã muito sutilmente. Que impacto isso tem dentro das comunidades? Tem vários impactos, mas eu coloquei três mais importantes. O primeiro deles, veja, a erosão da doutrina. Quão pouco nós temos nos preocupado com a doutrina rigorosamente bíblica. Nós temos nos preocupados muitas vezes com questões culturais transformadas em doutrina, mas que não têm a ver com a relação bíblica de fato. Nós temos falado de doutrinas como se fosse, aliás, de dogmas como se fossem doutrinas. Mas a questão doutrinária tem sido precarizada pela igreja contemporânea e não é de hoje. Nos círculos pastorais que eu estou sempre frequente, é um questionamento constante essa questão da despreocupação das igrejas com a fidelidade doutrinária. E muito disso tem a ver com essa teologia woke, já que nós não temos mais um rebanho, nós temos agora uma plateia. E se eu tenho uma plateia, eu preciso agradá-la. E para agradá-la, eu tenho que negociar valores, eu tenho que negociar aquilo que a própria Bíblia diz que é inegociável.
Um segundo ponto, que é a fragmentação da unidade. Aí você vê uma explosão do crescimento evangélico. Até conversei uma vez com o pastor Arthur na cantina ali do IALT. A explosão do crescimento evangélico que você, a cada dia que passa, percebe pelos números que tem se tornado maioria na população brasileira. Mas não se vê, a partir dessa maioria, uma mudança de realidade social. Nós batemos no peito para dizer, olha, somos agora 40%, 45%, 52% da população do Brasil. Mas não se vê uma mudança na população, na sociedade brasileira. Ora, onde está essa questão? Está nessa explosão aí, ó, da fragmentação da unidade. Como as pessoas e as igrejas têm se dividido e se multiplicado, mas a palavra nem seria multiplicado, seria de fato se dividido, que a multiplicação não perde o foco original. Você não perde a essência quando multiplica. O corpo humano já dá uma prova disso. Quando uma célula se multiplica em duas, ela não deixa a sua essência de lado. Mas o que nós temos visto é uma multiplicação do meio evangélico, perdendo a essência original do evangelho. Mudando a célula em uma coisa disforme, eu diria com todo respeito, até muitas vezes cancerígena. Porque ao invés de anunciar o evangelho de fato, que traz a luz e a redenção, espalha trevas, espalha a perdição. E eu, conversando com um grupo de pastores, disse uma vez, é um pouquinho de nada, é 1 grau de desvio, é 1 centímetro de desvio da doutrina, mas ao longo dos anos se transformam em quilômetros de distância daquilo que é a vontade de Deus. Nós deveríamos chegar aqui e de repente chegamos em outro ponto extremo, porque estamos completamente distantes, e é visto isso a partir dessa fragmentação da unidade cristã. Para você conseguir reunir a comunidade cristã hoje, por exemplo, numa atividade que seja de evangelismo, é uma dificuldade que vocês sabem do que eu estou dizendo. Conseguir reunir as igrejas hoje tem sido mais difícil do que reunir aqueles que são ímpios. Cada um com seu propósito no mundo louco que tem lá fora, consegue ter mais unidade do que a própria igreja de Jesus Cristo. E isso se dá pelo fato de que, dentro de cada uma dessas comunidades, muitas vezes prosperou o fermento do woke, prosperou a necessidade de agradar e não de ensinar, prosperou a necessidade de fazer com que todos se sintam massageados no seu ego, mas não tenham o seu velho homem confrontado, não tenham o seu Barrabás, né, crucificado, mas pelo contrário, decidem permitir que cada um viva a sua vida como se ela fosse sua própria e não mais do nosso Senhor Jesus Cristo. Por último, há um desvio da missão. Visivelmente, as igrejas que têm se corrompido pela cultura teológica do woke não conseguem mais perceber a missão para o qual foram chamadas. A igreja é chamada para fora dos muros, mas essas igrejas muitas vezes se tornam o inverso, se tornam aparentemente acolhedoras de uma determinada gama de pessoas da sociedade que são lá fora excluídas, marginalizadas e etc., que é um papel da igreja no sentido geral, trazer e acolher aqueles que são perseguidos, sim, esse é um papel, mas trazê-los para serem acolhidos, para serem transformados pelo Espírito Santo de Deus em novas criaturas. Mas o que a gente vê é que a igreja, em vez de sair da sua comunidade e buscar aqueles que têm tido a necessidade do conforto que a igreja pode trazer, tem esquecido da missão e se tornado, muitas vezes, gabinetes de terapia, onde você vai para chorar as suas mágoas ou vai para ouvir uma mensagem de entusiasmo ou vai para ouvir uma mensagem que coloca seu ânimo nas alturas, que muitas vezes reforça o pecado, mas não combate ele, e sai de lá a mesma pessoa que entrou. Não vale mais para essas igrejas a palavra que é viva e eficaz. Não vale mais para essas igrejas a palavra de transformação. Não vale mais para essas igrejas uma palavra que transforma o velho homem no novo e esse novo homem sai ao mundo afora anunciando o evangelho com ousadia e intrepidez, porque ele alcançou a salvação. Mas na medida em que essa salvação não é mais necessária, a missão da igreja também fica prejudicada. Porque estaria salvo aquele que estivesse dentro do mesmo discurso ideológico, mas não tem mais a ver com a questão do que Deus entende que é o correto. Tem a ver com o que nós achamos que é o correto,
tem a ver com que a comunidade interpreta socialmente o que é o correto, para não ser cancelada pelo governo, porque muitos, tenho que dizer, são patrocinados por estruturas governamentais e têm abandonado a missão do evangelho para se associar àqueles que são perseguidores da igreja e do evangelho, em nome de dinheiro. E a gente não precisa ir muito longe para ver essas coisas. Não precisa ter muita expertise de conhecimento teológico para conseguir perceber. Essas igrejas abandonaram a missão de fazer discípulos e agora são centros de ativismo social. Levantam bandeiras que não são o evangelho, que tem cor, que tem imagem, que tem personificação de alguém que diz isto de fato é a verdade, mas essa pessoa que é levantada não é Jesus Cristo, não tem nada a ver com Jesus Cristo e talvez nem conheça Jesus Cristo. A igreja precisa despertar para perceber se esse tipo de discurso também não está entrando nas nossas igrejas. Porque é muito simples, é muito sutil, é muito disfarçado de uma boa retórica, é disfarçado de um acompanhamento individualizado, é disfarçado de uma ideia de acolhimento. Mas acolher sem se preocupar com a transformação da vida que foi acolhida, não tem nada a ver com o evangelho. Acolher é o primeiro passo, mas é preciso ensinar um novo caminho. Porque se assim não for, nós estaremos muito sujeitos ao que disse o texto de Gálatas, deixando com que o fermento levede a massa. E é preciso estar atento, porque fermento dentro da igreja é praticamente invisível, mas o efeito dele é trágico. E temos visto como esse efeito tem afastado a igreja daquilo que é sua missão original. Eu agradeço então a atenção de todos, fica a reflexão e espero ter outra oportunidade em breve. Muito obrigado.